Gênesis, capítulo de número 9. Eu quero ler com vocês a partir do verso também 9. Texto que você conhece muito bem. Graças a Deus por isso. E hoje nós vamos falar do concerto de Deus com o homem. E como Deus, Ele estabeleceu este concerto. E deixou, irmãos, uma marca, um sinal, para que esse concerto ele fosse lembrado. Como que se Deus se esquecesse de alguma coisa. Mas em todos os concertos e alianças que Deus fez, Deus ele sempre quis deixar uma marca, um sinal patente, para que o homem possa sempre saber que Ele está sempre velando para cumprir a sua palavra. Gênesis capítulo de número 9, versículo 9 está escrito assim: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Vou repetir isso. Eu estabeleço convosco o meu concerto. Que concerto é? Que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal. Preste atenção. Existe um concerto, agora tem um sinal da parte de Deus. Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que há entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, e estará o arco nas nuvens, e eu verei para lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Mais uma leitura, meus irmãos, agora lá em Hebreus. Capítulo 8, Hebreus, capítulo 8, verso 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá
estabelecerei um novo concerto. Amém. Até aqui, irmãos. Bem, para nós contextualizarmos o que lemos em Gênesis, os irmãos bem sabem que a época de Noé já era uma época em que a corrupção, o pecado já estava alastrado sobre aquilo que se conhecia como terra de então. De todos aqueles que povoavam a terra da época, nas suas regiões, o pecado já estava alastrado, de uma tal forma que não se buscava mais a Deus, já não se tinha mais prazer em estar na presença de Deus. Embora Deus ainda tivesse alguns fiéis, afinal, Deus nunca deixou de ter sobre a terra os seus fiéis, sempre teve. E esta época não era diferente. O gênero humano estava todo corrompido, e a corrupção geral do ser humano foi tanta que começou a cheirar mal diante de Deus, de modo que Deus já não suportou mais o pecado dos homens, e Deus tomou uma decisão drástica: destruirei o homem e o animal que eu criei. Ora, irmãos, essa expressão de Deus não é uma expressão simples. Se os irmãos forem estudar um pouquinho mais afinco essa expressão, os irmãos vão perceber que está aqui implícito na expressão o sofrimento de Deus, a dor de Deus, por aquilo que Ele havia criado. Deus fez com pesar. Deus não fez debaixo só de uma ira, ou de um ódio, como é próprio do ser humano, que quando vai colocar uma correção, geralmente se faz na ira. Não, Deus fez com pesar, porque afinal ali estava o homem que Ele havia criado à sua imagem e à sua semelhança. E Deus nunca deixou uma orientação para o homem, para que este se voltasse para Deus, o seu Criador. Porém, desde lá do Jardim do Éden, o homem já traz consigo esse terrível mal que é o pecado. Tanto que não pôde ficar no jardim, foi lançado fora do jardim. E daí, Adão gerou filhos à sua imagem, mergulhado já na morte, consequentemente, pecado. E o tempo vai passando, e os irmãos têm que um dos filhos de Adão vai se colocar a buscar Deus, né? Vai se colocar a buscar Deus, e agrada a Deus, mas o seu irmão, tomado por ódio e inveja, o mata. E aí o homicídio já tomou conta do ser humano também. Segue-se, irmãos, até que nós chegamos no capítulo 4, verso de número 25, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Não, ela não teve 7 filhos, é um filho que ela chamou de Sete. Ela chamou de Sete. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Em Enos, na geração de Enos, começa a busca de Deus, a adoração a Deus, e segue-se nessa geração de Sete, de Enos, Enoque. Enoque andou com Deus de uma tal forma que Deus o tomou
para si. Ninguém mais viu Enoque. Ou seja, Deus deixou claro que, embora haja corrupção, embora haja o mal no meio da humanidade, é possível achar graça diante dos olhos de Deus, é possível encontrar o amor de Deus, o favor de Deus, e quem busca Deus, alcança esse favor de Deus, Deus o toma para si, é dele. Há uma diferença muito grande na terra entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque aqueles que têm prazer em Deus e esses que buscam a Deus não quer dizer que não tenha pecado, não. É homem pecador, mas pecador reconhece pecado e sabe que Deus pode perdoar pecado e se põe a buscar o Senhor. O que eu faço, Senhor, para chegar diante de Ti, que Te agrade e o Senhor me aceite? Vamos fazer como Abel, vamos trazer o melhor para diante do altar de Deus, vamos trazer aquilo que agrada a Deus, e por certo Deus vai se agradar de você. Nós podemos ser falhos, errarmos, mas Deus tem dado para nós um meio para nos aproximarmos dEle. E aqui nessa geração começou-se a buscar o Senhor, então Enoque, e aí vem Noé, no meio agora, a corrupção já estava no seu ápice, e o texto vai dizer no capítulo 6, verso 9, que Noé andava com Deus. E Noé achou graça diante dos olhos de Deus, mas Deus olha para aquele gênero humano, tudo corrupto, pecaminosos, e que de todo tipo de pecado que nós vemos hoje, não são próprios do século 21, não, já existe, desde que o ser humano está fora do jardim, ali está o pecado no meio do povo. E tudo que se possa imaginar que o homem pratica de abominação diante dos olhos de Deus, naquela época já existia. Não tem nada novo. É o homem passando a sua natureza para o outro homem. E então nessa época, Noé é um homem que Deus escolheu. Deus escolheu para selar um concerto com Noé. Mas não sela só com Noé, viu? Porque quando Deus faz concerto com um, Deus está fazendo um concerto com muitos. Com muitos. Sempre é assim. Então Deus vai destruir tudo, mas vai poupar Noé com a sua família. E poupa Noé e sua família, e manda construir a arca, constrói a arca, coloca dentro da arca. A história você conhece muito bem. O que Deus mandou colocar dentro da arca, estava dentro da arca, e Deus falou: vou destruir todos os homens. E Deus destruiu, e a partir de Noé, depois que as águas abaixaram, depois que as águas do dilúvio baixaram, Deus mandou Noé sair fora da arca com a sua família, os animais que ali estavam, e disse: agora vocês cresçam e multipliquem sobre a face da terra, povoem a terra novamente. Ou seja, Deus havia acabado com aquela geração de pessoas pecaminosas, abomináveis, que cheiravam mal diante dos olhos de Deus. Só tem um detalhe aqui, porque isso é figura, esse ainda não é o perfeito, não é verdade? Essa não é a arca perfeita, essa aqui não é a salvação perfeita. Isso aqui é um sinal, é uma sombra, é um indício, é algo que Deus está mostrando para o ser humano que ele vai fazer. E Deus poupa Noé, e Noé sai da arca com a sua família, e Deus vai fazer então um concerto agora com Noé. E o concerto de Deus com Noé é o seguinte: não vou mais destruir o homem sobre a face da terra por dilúvio. Esse é o concerto que eu faço com você. E todo concerto, como eu disse, tem um sinal. Deus vai deixar o sinal. Qual que é o sinal? O arco que vocês veem sempre quando chove, pode perceber, né? É chuva, o verão, dias chovendo, até que um dia lá aparece o arco no céu. Aí nós olhamos, vemos o arco. Irmãos, quando vocês observarem esse arco colorido, esse arco cheio de cores no céu, vocês lembrem-se de Deus,
Porque Deus está olhando para aquilo lá e está dizendo: eu tenho um concerto com o homem na terra, eu fiz um concerto com um homem chamado Noé, que eu não vou destruir mais a terra com água, e a chuva para, e vem o sol sobre a face da terra. Até hoje ainda perdura isso, irmãos. É a palavra de Deus, é Deus ainda agindo, e nós vemos isso acontecendo, irmãos. Está lá o arco, e você, quando olhar para ele, lembre-se de Gênesis capítulo 6, lembre-se de Gênesis capítulo 7, lembre-se de Gênesis capítulo 8, lembre-se de Gênesis capítulo 9, olha lá, Deus está olhando para nós, e Deus não vai destruir mais com água essa terra, e é feito um concerto com Noé e a sua família, mas não só com eles, também todos que viriam após Noé, porque seriam poupados por causa de um concerto que Deus fez com Noé. Deus fez um concerto com um homem, e por causa de um homem, Deus agora está poupando muitos. Acontece que essa figura dessa época do concerto, Noé, vejam bem, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. A semente que está em Noé, a semente que está em Noé, quando Deus destrói todos aqueles homens corruptos e pecadores, e coloca Noé dentro da arca, o que está indo para dentro da arca? Hein? O que está sendo poupado dentro da arca? Um homem que não tem pecado? Um homem cuja semente dentro dele é pura? Não. Embora seja justo, temente a Deus, andava com Deus, mas era um pecador. E depois aqueles que dele e dos seus filhos que ali entraram, são gerados e vão povoar a terra, o que são? Pecadores. E o que vai ser depois de Noé? Uma geração da mesma maneira. Vai ter um grupo que sempre vai buscar Deus, e vai ter outro grupo que vai virar as costas para Deus. Isso é uma realidade na terra. A terra só tem dois grupos: um grupo que busca a face do Deus, Criador dos céus e da terra, e um grupo que não quer saber de Deus, nega Deus pelos seus atos, pensamentos, por tudo, negam a Deus, não querem saber de Deus. Ora, mas como resolver isso então? O tempo vai passando e há muitos outros alianças, concerto, pois concerto, aliança, pacto, tudo a mesma coisa. E os tempos vão se passando e Deus vai fazendo aliança e pacto. E quando nós falamos de pacto e concerto, nós precisamos pensar em dois que são os maiores, né? Que são a parte maior de tudo isso, que vai ficar exemplificado lá em Horebe, Monte Sinai, a lei. A lei é o primeiro concerto, a lei é o primeiro mandamento, a lei é a primeira aliança que Deus fez com o homem. Mas porventura a lei resolveu o problema do homem? Não, a lei não pôde resolver o problema do homem. Assim como Deus destruindo toda a raça humana e colocando o homem, um casal com os seus filhos e noras dentro da arca, e depois eles continuaram a povoar a terra, não havia resolvido o problema do pecado. O pecado ainda continua no homem, é próprio do homem, da natureza humana. Aquele símbolo da arca livrou a terra do pecado, mas não expiou o pecado da vida do homem. Não expiou o pecado da vida do homem. E quando nós chegamos lá no Monte Horebe, Moisés, 10 mandamentos, as leis, e a lei foi dada para o homem, porém a lei também não expiou o pecado do homem. Não tirou do homem o seu pecado, ao contrário, a lei apontava o pecado do homem, e mostrava quanto o homem é pecador, o homem é miserável. Sim, Paulo escreveu nos Romanos, vai dizer isso. A lei é excelente, é boa, é santa, mas eu sou homem vendido sob pecado, de modo que a lei e o homem
A lei só aponta o pecado do homem, e eu não conheci pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás. E no conhecimento da lei, então veio sobre mim a morte. E o que fazer agora? Então, meus amados irmãos, nós vamos, por isso que li Hebreus capítulo 8, porque Jesus Cristo, este veio para estabelecer um conserto eterno, um conserto justo, um conserto válido, um conserto duradouro, um conserto perfeitíssimo, meus irmãos. Todos os concertos que Deus fez com o homem, e se utilizou de um homem na terra, se utilizou de um homem pecador, e o pecador não salva o outro pecador. Mas para encurtar a nossa mensagem nessa noite, então Deus falou assim: eu vou resolver o problema do homem, eu vou trazer agora, não mais um concerto que seja da terra para o homem, mas eu vou trazer um concerto dos céus para a vida do homem. Então em Hebreus nós lemos a respeito desse novo concerto, que eu vou estabelecer com o homem, mas não como eu fiz lá no Monte Horebe, não, eu vou colocar agora a minha lei dentro do seu coração. Ou seja, a proposta de Deus é a transformação da vida do homem, não mais destruir o homem, mas transformar o homem pecador em uma nova criatura. Eu não vou matar mais um homem, eu vou transformar a vida do homem, eu vou mudar o pensamento do homem, eu vou colocar minhas leis dentro do coração do homem, e o homem vai me adorar, e o homem vai me servir. Então Jesus deixou a sua glória e a sua majestade e veio aqui na terra para morrer por nós naquela cruz. E aqui nós vamos fazer, irmãos, as comparações. Preste atenção nisso. Em Noé, pegando a figura de Noé que eu comecei, preste atenção. Deus salva um homem e mata todos os outros. Em Cristo, Deus fez o contrário. Deus vai fazer o contrário. Olha só como é que Deus faz, irmãos. Em Noé, Deus acha o homem justo, um homem reto, um homem temente a Ele, e Deus o poupa e mata os outros. Em Cristo Jesus, Deus vai fazer diferente. Deus vai poupar os pecadores e vai matar o justo, o santo, para então ficar em nosso lugar. Noé não tomou o lugar de ninguém, mas Jesus Cristo tomou o meu e o teu lugar. Jesus morreu por nós, irmãos. Jesus morreu por nós naquela cruz. O justo pelo injusto, o santo pelos pecadores. Deus, através de Cristo Jesus, poupa a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito para morrer por todos aqueles que agora creem nele, possam ter vida e vida eterna. Não é mais uma vida passageira. Jesus veio para trazer uma vida, e vida com abundância. Por isso que é o melhor concerto feito sobre melhores promessas. Jesus morreu naquela cruz, só que Jesus ainda vai fazer mais ainda. Jesus vai morrer na cruz, e a sua morte, quando o seu sangue é derramado, vai expiar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo é o pagamento do preço do resgate. Que resgate é esse, irmãos? Nós estávamos nas trevas, nós estávamos na escuridão, nós tínhamos um Senhor que dominava sobre nós. Que Senhor é esse que dominava sobre nós? O pecado. Para onde nós íamos, o pecado estava lá nos escravizando. Às vezes dizíamos: não, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo. Mentira, você não sabia o que você está fazendo, você fazia o que o pecado colocava no seu coração para fazer. Quem está nos assistindo hoje, pode ter certeza
certeza, você não faz o que você quer, você faz o que o pecado coloca no teu coração. O pecado é um senhor sobre a sua vida, mas através da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos tirados da garra desse senhor, e fomos trazidos agora para a luz maravilhosa, voltamos para a presença de Deus. Se lá em Adão eu fui lançado fora da presença de Deus, agora em Cristo Jesus eu voltei para a presença de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não, agora eu não morro mais. Agora vocês não morrem mais. Sabe por que não morremos mais? Já houve um que morreu por nós. Já tem um que morreu por nós. Ele morreu por nós. Mas a morte não pôde segurar aquele que é o príncipe da vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, saímos das trevas e viemos para a luz. O jugo do pecado foi quebrado. Foi quebrado o jugo do pecado. Agora eu estou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Você pode dizer, você é livre. Você pode dizer, eu sou livre. Livre em Cristo Jesus agora, para andar na presença de Deus. Mas e o sinal, irmão? Cadê o sinal? O Senhor colocou um sinal em nós. Temos a marca ou não temos? Temos a marca da promessa? Quem tem a marca da promessa aqui? Quem tem a marca da promessa? Você tem a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa. Aleluia, aleluia. Quer seja a marca do sangue na minha vida, quer seja a presença do Espírito Santo do Senhor na minha vida, a garantia de que eu naquele dia, quando Jesus voltar, eu vou subir para os céus de glória junto com Ele. Tem uma marca, existe uma garantia da parte de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo debaixo de um novo concerto, de uma nova aliança, firmado em melhores promessas. Melhores promessas. Noé, quando entra na arca, carrega consigo a semente do homem, a semente humana. Jesus não. Jesus não tem semente do homem nele. Amém? Jesus não tem semente humana nele. Embora tenha vindo aqui, viveu em carne, como homem, mas a semente que gerou Jesus não é semente humana. A semente que gerou Jesus veio dos céus de glória. Quando o Senhor Deus falou para Maria, através de um anjo, dizendo: o Espírito Santo vai fazer uma obra dentro do teu ventre, Ele colocará uma semente dentro de você. Não é semente humana, não é semente terrena, é semente do céu, é de Deus, é de Deus. É por isso que nós lemos lá em João, irmãos, capítulo 1, versículo 12, 13, e João dizendo o seguinte: o Senhor Jesus veio para aqueles que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus, que agora não é mais gerado segundo a vontade da carne, do varão e da varoa, mas segundo a vontade de Deus. Nós fomos gerados segundo a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E nascer de novo quer dizer nascer do alto. Tem que nascer de Deus. Quem é carne, entende das coisas da carne, anda segundo a carne. Mas quem é do Espírito, anda segundo o Espírito de Deus, não anda mais dominado pelo pecado, não anda mais dominado por esse mundo corrupto, anda segundo a vontade de Deus. Agora não buscamos mais fazer a vontade dessa terra, a vontade deste mundo corrupto, mas procuramos sempre fazer a vontade de Deus.
Onde está o nosso prazer agora, irmãos? Onde está o meu maior prazer agora? O meu maior prazer está aqui, ó, em estar com vocês, como nesta noite, na presença dEle, adorando a Ele em espírito e em verdade. Quantos vieram aqui nesta noite para fazer isso, irmãos? Sabe por que você tem esse prazer no seu coração? Sabe por que você tem esse desejo no seu coração? Porque você é nascido de novo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, vai dizer: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez. Deus não precisou te destruir para fazer novo na tua vida. Para fazer novo na tua vida. Ele se deu a si mesmo em preço de morte, morte de cruz. Ele se entregou por nós, Ele mesmo se deu por nós, para que hoje nós pudéssemos viver, para que hoje nós pudéssemos crer no amanhã. Ele próprio morreu por nós naquela cruz. É muito diferente do rito sacerdotal da época da lei, em que sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, tinha que fazer primeiro sacrifício por si mesmo, para depois então fazer pelo povo. Jesus não precisou fazer sacrifício por si mesmo, porque é justo, é santo, era puro. É por isso que ele fez um sacrifício perfeito e um sacrifício eterno. Os outros sacerdotes e sumos sacerdotes entravam e saíam do santuário. Jesus entrou uma só vez, e lá está, da direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, sumo sacerdote perfeito. E nós estamos aqui nesta noite para quê? Para celebrar, para trazer a lembrança, a memória, esse sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Já ressuscitamos com Cristo? Já ressuscitamos com Cristo? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Pensa nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Não pense nas coisas da terra, porque você não pertence mais a esta terra, você não pertence mais a este mundo. Você é de Deus, você é de Deus, e como você é de Deus, mesma coisa que aconteceu com Enoque, vai acontecer conosco também um dia. O dia que nós ouvirmos o soar da última trombeta, o Senhor virá aqui, ó, e ó, vai nos tirar dessa terra e vai nos levar para estarmos junto com Ele. Aonde Ele está, um dia nós também estaremos. Seremos transformados, seremos mudados. Ainda hoje estamos nessa peleja, ainda hoje estamos na guerra dessa carne, batalhando muitas das vezes, numa labuta com o pecado às vezes no corpo. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 7, verso 24, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas entra capítulo 8, verso 1, dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Você é levado por quê? Você é levado por vozes que ouve por aí? A sua fé é alimentada por noticiário que você está vendo direto em televisão, redes sociais, internet? Ou seus ouvidos têm se voltado para esta palavra aqui, ó? Dê ouvido para ela, porque isso aqui é verdade. Isso é verdade eterna para a tua vida. Deus vai dar vitória para cada um de nós, em nome de Jesus.